Bem-vindos à última aula desse tutorial de Machine Learning. Nessa última aula a gente vai falar sobre consequências mais gerais aí do uso de Machine Learning, tanto consequências boas como algumas das limitações que podem acontecer por aí, que é uma coisa que a gente não pode esquecer em Machine Learning. Então Machine Learning vai trazer muita coisa muito boa, a gente vai tirar muito valor desses dados para melhorar a sociedade, mas como toda nova inovação, você tem as suas limitações, tem os seus problemas, que a gente vai ter que saber lidar com eles, principalmente considerando-se o tamanho, a transformação que Machine Learning vai trazer na sociedade. Eu profundamente acredito que a sociedade vai ser quase irreconhecível nas próximas décadas devido ao uso da inteligência artificial, que já está entrando com força nas nossas vidas e nós não estamos nem no começo dessa grande revolução da inteligência artificial, que vai trazer muitas questões que a gente vai ter que se aprofundar, vai ter que refletir sobre elas e tomar decisões importantes para a sociedade e para as próximas décadas. Então, eu queria começar com essa frase do Andrew Ng, que é um dos grandes pioneiros da área de Machine Learning, que ele tem essa frase que ele fala que a inteligência artificial será como a eletricidade. Da mesma forma que a eletricidade mudou profundamente todas as profissões, Machine Learning vai mudar profundamente todas as profissões. Existe até um desafio que o pessoal da área coloca bastante, que é, vamos pensar numa profissão que não vai ser radicalmente mudada por a inteligência artificial. Normalmente não se consegue pensar em muitas coisas, apenas uma ou outra que não vai ser radicalmente alterada pela chegada pela maior divulgação da inteligência artificial. Então vamos falar um pouco sobre esses problemas, os problemas da área de inteligência artificial. O problema mais divulgado é essa história que Machine Learning é uma black box. Você que está assistindo esse curso, você viu eu descrevendo os algoritmos. Machine Learning não é uma black box. A gente sabe exatamente como o algoritmo funciona. Exatamente. A gente dá aula disso, eu sei exatamente como ele funciona. O que é uma black box? É explicar a decisão. Isso é uma black box. Por quê? Porque decisões inteligentes são complexas. Eu não consigo simplificar ou tentar explicar de uma forma simplista, de uma forma ingênua, por que o meu algoritmo tomou essa decisão. Mas quando ele toma essa decisão, ele acerta. Por quê? Porque decisões inteligentes são complexas. Por exemplo, por que você está assistindo essas aulas? Você não consegue me falar, é 31,2% porque eu não tinha nada para fazer, 25,7% porque eu quero trabalhar com Machine Learning. Você não consegue, porque são vários fatores que fazem você assistir essa aula. E você não consegue explicar de uma forma simplista e ingênua porque você está assistindo essa aula. Aí as pessoas me perguntam, como é que você vai convencer então os profissionais a adotarem os seus modelos se você não consegue explicar a decisão direito? E eu respondo, a gente vai convencer mostrando que funciona. Mostrando que se o meu algoritmo falar que a dona Maria, que está na UTI, se ela receber a alta hoje, ela vai ser reinternada em 2 semanas, ela vai ser reinternada em 2 semanas. Se o meu algoritmo falar que esse paciente grave, com doença terminal, só tem 2 semanas de qualidade de vida, ele só tem 2 semanas de qualidade de vida. Se o meu algoritmo falar que essa pessoa tem essa doença rara, essa pessoa tem essa doença rara. Então é assim que a gente vai convencer os profissionais de saúde a adotarem esses algoritmos. Mas eu não me preocupo muito com isso, porque eu sou economista, eu acho que o mercado vai tomar conta dessas pessoas que não adotarem os algoritmos. Por quê? Porque você adotar os algoritmos, você toma a melhor decisão. E o profissional que tomar a melhor decisão vai ser o profissional que vai ter mais demanda. E o profissional que não adotar vai ser o profissional que vai ficar para trás. Para muitos problemas não interessa muito a explicação. Por exemplo, cuidados paliativos. Eu falo, a pessoa vai morrer em 1 semana. Ela está recebendo o melhor tratamento possível, disponível pela ciência, e o meu algoritmo está falando, em 1 semana não tem o que fazer. Essa pessoa já atingiu um ponto que em 1 semana ela vai a óbito. Então vamos iniciar cuidados paliativos ou não, vamos deixar essa hipótese. Mas a explicação aqui não é tão importante, o importante é a qualidade preditiva. Então, só para reflexão, você preferia ter um algoritmo que acerta 90% dos casos, qual a doença você tem, o diagnóstico da tua doença, ele acerta 90% dos casos, e não te dá uma explicação, ou um algoritmo que acerta 70% e te dá uma explicação simplista? Eu prefiro o algoritmo que vai acertar o que eu tenho, que vai me dar o diagnóstico certo da minha doença.
algoritmos muito simples, né, como as árvores de decisão, como as regressões não penalizadas, eles são interpretáveis, tá? Mas eles são ruins de predição, eles fazem predições ruins, tá? Eles erram bastante, né? Então você tem que tomar essa decisão. O que você quer? Você quer inferência ou você quer predição? Vamos falar agora sobre o problema real na área de machine learning, que é essa questão da privacidade. Por que é um problema em machine learning? Porque a gente precisa de muitos dados para treinar esses algoritmos. Então a gente viu no início do curso a diferença, a criança aprendendo o que é um rinoceronte e o que é um hipopótamo. A criança só precisa de alguns exemplos, poucos, uns 2, 3, a criança já sabe o que é hipopótamo, o que é rinoceronte. Os nossos algoritmos precisam de milhares ou milhões de exemplos para aprender o que é um rinoceronte e o que é um hipopótamo. Por que isso? Porque eles estão aprendendo o mundo do zero. Tá? Então eles não sabem o que é um animal, eles não sabem as formas dos objetos, o que diferencia um objeto do animal, eles não sabem as formas, dos outros tipos de animais parecidos. Então eles estão aprendendo o mundo zero, então eles precisam de muitos e muitos exemplos. Tá? Qual que é a consequência disso? A gente acaba trabalhando com muitos dados que, se vazarem, vão ser um problema muito grande. Tá? Então, historicamente, a gente trabalhava com dados de centenas de pacientes, alguns milhares de pacientes, que se vazar seria um problema, tá? Mas hoje é um problema muito maior, porque vazam dados de milhões de pacientes se a gente sofrer algum ataque ou perder esses dados. Tá? Então, a primeira coisa é ser responsável com esses dados. Tá? Nunca passar esses dados por e-mail, ter muito cuidado com quem tem acesso aos dados, preferencialmente analisar dados só dentro de um servidor controlado, de acesso controlado. Tá? Então, técnicas de criptografia estão começando a aparecer cada vez mais na área de machine learning. Tá? Então, em primeiro lugar, responsabilidade do cientista com os seus dados. Tá? Em segundo lugar, eu acho importante para a gente mostrar os ganhos da sociedade, que a sociedade tem com a análise de dados. Por quê? Porque esses escândalos às vezes vão acontecer mesmo. Então, às vezes você vai ter cientista que não é muito responsável com seus dados, que acaba perdendo, que acaba sofrendo um ataque, etc. E esses dados vão acabar vazando. Tá? Mas a gente tem que sempre defender, defender que esses profissionais tenham mais cuidado, defender a nossa possibilidade do uso desses dados, os ganhos que a gente traz para a sociedade com a análise desses dados e o uso de machine learning. Tá? Vou falar um pouco sobre as consequências no mercado de trabalho da chegada de machine learning. Como eu falei, vai ser como a eletricidade, vai mudar profundamente todas as profissões. A grande maioria das profissões vai mudar para o melhor. Tá? Então, na área da saúde, o pessoal fica muito preocupado, algoritmo. Em primeiro lugar, o algoritmo não vai substituir ninguém. Tá? O que o algoritmo dá é um subsídio para o profissional de saúde para tomar decisões. Tá? Eu costumo usar o exemplo do exame de sangue para diabetes. Então, com o exame de sangue, você consegue diagnosticar diabetes. Mas não é o exame de sangue que vai tomar decisões se a pessoa tem diabetes ou não tem, ou quais, quais os métodos, quais intervenções, como é que vai ser feito o encaminhamento desse paciente, etc. Essa informação é passada para o médico e o médico toma essas decisões. Tá? A mesma coisa com o nosso algoritmo. Então, o nosso algoritmo fala, essa pessoa com esses sintomas tem 85% de chances de ter essa doença X, passa a informação para o profissional de saúde e o profissional de saúde toma a sua decisão. Tá? Então, sempre como subsídio, nunca como uma substituição, até por questões legais, quem seria responsabilizado por, se o algoritmo errar, etc. Então tem que ser sempre o profissional de saúde que vai usar essa informação para tomar melhores decisões. Tá? E na área da saúde vai ser a área mais positivamente impactada, os profissionais de saúde vão ser os profissionais mais positivamente impactados por esses algoritmos. Por quê? Porque eles vão tomar melhores decisões. Você toma melhores decisões, você aumenta a demanda pelo teu trabalho, você aumenta a tua renda. Tá? Então as pessoas vão começar a ir mais aos médicos. Tá? Por quê? Porque elas vão ter certeza, vão ter cada vez mais confiança, vão ver na prática que as decisões tomadas vão sendo cada vez melhores. Tá? Então antes as pessoas ficavam desconfiadas, elas vão ter cada vez menos desconfiança e acreditar cada vez mais no poder desses profissionais de saúde tomarem as melhores decisões possíveis. Tá? Mas nem toda profissão vai ser assim. Então a profissão de motorista, por exemplo, que é uma das profissões mais comuns no Brasil e no mundo. Tá? Vem aí o carro sem condutor na próxima década. Tá? O que é o carro sem condutor? É um algoritmo de machine learning, é um algoritmo de deep learning, tá? Que vai impactar negativamente o número de profissionais dessa área. Tá?
é uma profissão que vai praticamente deixar de existir nas próximas décadas, ou vai existir né, em uma escala muito menor do que existe hoje, né, devido aos ganhos, né, em termos de segurança, de velocidade, de preço, que esses algoritmos vão trazer para a gente, né? O número de acidentes de trânsito vai cair drasticamente nas próximas décadas, que é uma das causas de óbito mais comuns, principalmente entre os jovens, né? Aí o que a gente vai fazer com esses profissionais que infelizmente vão perder esse emprego? Existem várias opções, né? Muito se fala hoje em Silicon Valley, na área de Machine Learning, da questão da renda mínima. Talvez seja uma solução, né, a médio prazo para permitir que esses profissionais dessas áreas consigam uma realocação, né, consigam algum treinamento, alguma realocação. A outra coisa é proporcionar treinamento para esses profissionais, né, para mudar de área, para testar novas carreiras, etc. Tá? E também precisa de treinamento para o profissional de saúde, para usar esses algoritmos, né? Então, profissionais de saúde não precisam saber como os algoritmos funcionam, não precisam saber, né, essas regras de, né, one-hot encoding, como tratar variáveis missing. Às vezes não precisa saber isso, mas precisa saber as limitações, o que o algoritmo está fazendo, como ele está procurando padrões nos dados, né, como ele está tomando essa decisão. Isso vai ser bastante importante para melhorar as decisões, né, essa simbiose humano-algoritmo, que vai ser muito importante nos próximos anos, definitivamente na próxima década. Problemas sociais. Né? Então, o maior problema social do uso de algoritmo é o que a gente chama de algoritmos preconceituosos, entre aspas, né? Que foi um escândalo recente que aconteceu nos Estados Unidos, um dos exemplos desse escândalo recente do ano passado, né? Então, juízes nos Estados Unidos já usam algoritmos para tomar decisões em relação à fiança. Então, quem que vai estabelecer fiança, para quem que eu vou estabelecer fiança e para quem que eu vou deixar preso aqui na cadeia. Tá? E o que encontraram? Né? O que uma pesquisa independente encontrou? Né? Que esses algoritmos estavam dando maior risco para pessoas de minorias étnicas, né? Para pessoas negras, principalmente. Né? Então, o que esse algoritmo estava falando? Que, dada a mesma característica das pessoas negras deveriam ficar mais presas, deveriam ter menos chance de fiança. Porque ele estava identificando, e essa diferença é importante, estava identificando que o risco de ser preso era maior. Não o risco de cometer crimes, que é coisa diferente. A gente sabe que, pelo menos, mesmo crime cometido, pessoas negras têm uma chance muito maior de serem presas do que pessoas brancas. Por quê? Porque são mais visados pela polícia. Tá? Então, o que o algoritmo estava modelando? Estava modelando essas injustiças históricas e perpetuando para sempre. Então, ele estava falando, não, essa pessoa daqui é negra, ela vai ser presa, não deixa ela sair daqui. E quando, na verdade, o que você queria que ele estivesse modelando era risco de crime, não o risco de ser preso. Tá? Qual que é a boa notícia disso? Que isso foi descoberto e foi resolvido, tá? Incluindo um indicador de equidade no algoritmo, né? Para evitar essas distorções. Então, rapidamente, de uma forma bastante simples, você corrigiu esse algoritmo, né? E hoje em dia já não comete esse mesmo tipo de erros. Tá? E o que é bem diferente de um juiz preconceituoso, por exemplo. Você não tem como corrigir um juiz preconceituoso. Tá? Ele vai ser preconceituoso e vai botar mais negros na cadeia pro resto da vida. Você não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Tá? Com os algoritmos a gente pode ter essa conversa social, né? Se é isso que a gente quer para a nossa sociedade, corrigir esses algoritmos automaticamente. Tá? Um outro exemplo na área da saúde, de algoritmos preconceituosos, é prioridade para a cirurgia. Tá? Então, se você deixar o algoritmo sozinho, né, tomar decisões sobre quem vai se beneficiar mais de uma cirurgia, ele vai priorizar pessoas ricas. Por quê? Porque pessoas ricas têm mais dinheiro para recuperação, para medicamento, não precisam trabalhar no dia seguinte, né, podem descansar em casa. Então, elas têm, em média, uma melhor recuperação pós-cirúrgica do que pessoas pobres, lógico. Tá? Então, se você deixa o algoritmo decidir, ele vai falar, não, a prioridade tem que ser para essas pessoas ricas, porque elas vão se beneficiar mais dessa cirurgia. Tá? Mas aí, de novo, é essa a sociedade que a gente quer? Não é. Então, você consegue controlar isso adicionando um indicador de equidade, ou seja, para pessoas de mais ou menos mesma probabilidade de recuperação, predição de recuperação, você acaba dando um maior peso para as pessoas de menor renda, de baixa renda, tá? Para evitar essas distorções sociais, tá? Esses algoritmos preconceituosos. E agora, o que vocês estão esperando para eu falar? Vocês querem que eu fale de robô assassino, né? Eu conheço vocês querem que eu fale de robô assassino. Então, eu vou falar de robô assassino
principalmente sobre essa questão da chegada da singularidade, que é esse momento de explosão exponencial de capacidade tecnológica que vai levar à superinteligência. Tá? Tudo indica que a superinteligência, a chegada da superinteligência é inevitável. Tá? Esse desenvolvimento que a gente chama de inteligência artificial forte, ou inteligência artificial geral, ou seja, uma inteligência que consegue tomar decisões em várias áreas diferentes, que não é a realidade hoje. Tá? Então hoje a gente trabalha com algoritmos de inteligência artificial fracos, específicos para um determinado objetivo. Tá? Então, por exemplo, o meu algoritmo que diagnostica doença, ele não sabe jogar xadrez. Ele não consegue diferenciar o hipopótamo de um rinoceronte. Tá? Ele só consegue aquilo para qual ele foi desenvolvido. Tá? Essa superinteligência não virá de aprendizado supervisionado. Tá? Por quê? Porque você teria que ensinar esse algoritmo todas as respostas para todos os problemas do mundo. Né? Provavelmente virá de não supervisionado. Ou seja, ele encontra padrões mais gerais para tomada de decisão. Tá? E aí a gente entra nessa grande questão, né? O que essa superinteligência vai fazer com a gente? Tá? É muito difícil a gente saber isso, né? Por quê? Porque a gente não é inteligente o suficiente para saber como uma superinteligência se comportaria. Principalmente uma superinteligência que não vai ter os nossos resquícios evolutivos, como nossa necessidade de amor, nosso medo da morte, nossa necessidade de carinho, de afeto. Ele não vai ter nada disso. Então é muito difícil para a gente tentar compreender como uma superinteligência se comportaria. Tá? E como é que vamos chegar nela também é outra coisa em aberto. Por que a gente domina o planeta Terra? Porque a gente é o ser mais inteligente, a gente não é o ser mais forte. Né? Um orangotango mata aqui todo mundo que está assistindo esse vídeo de frente a frente. Né? A gente não tem nenhuma chance, mas a gente domina ele porque a gente é mais inteligente. Né? Então a chegada da superinteligência, o que ela vai fazer com os seres humanos, está em aberto. Uma questão riquíssima, assim, uma questão fascinante para quem trabalha com psicologia, filosofia. Eu acho que vai ser uma área bastante de crescimento nos próximos anos. A gente refletir, né, sobre que caminho essa superinteligência pode seguir, né, que vai desde não ligar para a gente, né, até tentar ajudar a gente, né, que nem a gente tenta ajudar o orangotango, por exemplo, né, não deixa exterminar, não deixa matar, até coisas mais graves, né, que vão até escravidão da humanidade, extermínio da humanidade. São problemas sérios que a gente tem que, né, parece meio absurdo, mas são problemas sérios que a gente tem que começar. Né, e eu fico muito preocupado com isso, porque eu, ao mesmo tempo que eu quero falar um pouco sobre isso, né, que eu acho que é um problema sério, eu também não quero deixar as pessoas desesperadas. Então tem assim, um balanço que a gente tem que ter, levar isso a sério, tá, mas não gerar reações de vamos parar com a inteligência artificial. Isso é impossível a gente parar, a marcha rumo à superinteligência já começou. Né? Então, pesquisas recentes com pesquisadores da área, né, chegaram a uma média de 30 anos para a chegada da superinteligência. Então, 30 anos. Tá? E um exemplo que se usa, então imagine que a gente falasse, a NASA descobrisse que em 30 anos vai vir um asteroide gigantesco que pode acabar com a vida na Terra. A gente estaria desesperado. Né? Metade das profissões hoje, nas próximas décadas, seriam como parar esse mega asteroide que vem aí. Né? E está vindo uma coisa parecida, assim, com essa superinteligência. Então a gente precisa refletir sobre isso. Né? É um problema sério. Eu tenho muito problema com pesquisadores da área que falam, isso é como, né, isso é uma frase famosa, que é como se preocupar com superpopulação de Marte. Ainda está muito longe. Eu não acho que é bem assim, eu acho que está bem mais perto da superinteligência do que a gente superpopular Marte. Né? E é uma coisa que a gente precisa conversar e precisa se prevenir, né? Pensar um pouco sobre o que a gente vai fazer com essa chegada da superinteligência. E eu queria acabar esse curso da mesma forma que eu comecei. Né? Deixando claro que a demanda por profissionais de saúde, por profissionais da área de machine learning, em saúde e em outras áreas, está muito grande. Né? Então, em todas as listas, em quase todas as listas que são feitas em relação a desemprego, a qualidade de trabalho, a salários, profissionais da área de análise de dados, né, cientistas de dados e estatísticos, costumam estar sempre nas primeiras posições em termos de qualidade dessa profissão, para o presente e para os próximos anos. Tá? E o próprio LinkedIn
ele faz essa análise, né? Qual a habilidade que você bota no currículo que te faz ter um emprego mais rapidamente, né? E todos os anos é análise de dados e estatística, cada vez mais com foco em machine learning e inteligência artificial. Tá? E por que é importante deixar isso bem claro? Porque se você está trabalhando em uma empresa que não está de acordo com os seus padrões éticos, você precisa sair dessa empresa. Tá? Você precisa sair dessa empresa agora. Tá? Então, a gente vai usar machine learning para o bem, muitas empresas estão usando para melhorar de fato a sociedade que a gente vive, tá? Mas muitas empresas estão usando machine learning de fato para o mal. Né? Então, muitas empresas que fingem que o objetivo é conectar o mundo, né? No fundo elas estão manipulando sentimento e manipulando voto. Né? Tem muitas empresas trabalhando em vigilância de funcionários, né? Controlar o que esses funcionários fazem 24 horas por dia. Muitas empresas trabalhando em limitar o acesso a bens e serviços para pessoas com necessidades. Tá? Então, se você está numa dessas empresas, saia dessas empresas. Muita coisa boa vai vir de machine learning, mas vai vir também muita coisa ruim de machine learning. E você não precisa trabalhar nessas empresas. Tá? A demanda pelo teu trabalho em empresas que fazem algo de bom para a sociedade é muito grande. Tá? Você não precisa estar nessas empresas. Venha contribuir, né? Venha contribuir para essas áreas que de fato estão tornando o nosso mundo um lugar melhor para se viver. Né? Como, por exemplo, o Google está usando machine learning para né, diminuir o desmatamento na Amazônia. Muita gente está trabalhando em melhorar o trânsito nas grandes cidades. Né? Desenvolvimento de tecnologias verdes é uma área em bastante crescimento. Né? No nosso laboratório, no LabDAPS, a gente trabalha na melhoria da atenção à saúde, aumento da qualidade de vida da população. Né? Então tem muita coisa a ser feito, muita coisa boa a ser feita na área de machine learning. Espero que essas aulas tenham inspirado vocês, né, a vir mais para a área, né, a investir, né, nessa área, investir no conhecimento dessa área, né, ter mostrado para vocês também importante que machine learning não é uma coisa automática, não é uma coisa de jogar tudo e seja o que Deus quiser. Tem muito trabalho intelectual por trás, muita coisa a ser feita, muita decisão a ser tomada. Tá? Então, espero que esse tutorial tenha, de certa forma, abrido essa área aí para vocês. Né? Então, façam um curso online. E agora, o próximo passo é trabalhar mesmo, né, em programar esses algoritmos, né, desenvolver esses algoritmos no R, no Python, fazer esse curso online. Eu dou um curso presencial aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, um curso de verão, aberto a todo mundo. Eu dou esse curso em alguns outros lugares que me chamam, algumas outras faculdades. Tá? Então, o segundo passo é esse. Né? Então, você viu agora a teoria, o segundo passo é começar a rodar os modelos no R e no Python. Tá? Então, boa sorte para todo mundo, venham para essa área é sensacional, é muito poderosa. A gente vai de fato mudar a humanidade nas próximas décadas e espero que você contribua bastante para esse novo mundo que vem aí.